A gente começou a falar de João, né? Evangelho de João, o que o apóstolo João ele escreveu para nós ali a respeito de Jesus. Nós já falamos sobre o capítulo 1, não dá para pregar sobre todo o texto do Evangelho. Então a gente escolheu o prólogo no capítulo 1 para ensinar aquilo que João ele considera real, verdadeiro, o que João considera como fato a respeito de Jesus. Aprendemos que Jesus ele é Deus, ele é uma das pessoas da Trindade, ele estava com Deus. Aprendemos que ele é pré-existente, ele estava lá antes, né? No princípio ele já estava lá. Então, antes de todas as coisas, ele era. Nós sabemos que ele é criador de todas as coisas, tudo foi feito por meio dele, sem ele nada do que foi feito se fez. Nós sabemos que ele é sustentador de todas as coisas. O prólogo diz pra gente que ele é a vida e ele é a luz do mundo. Tem tudo a ver com o capítulo 9, Gerson, do cego de nascença. Jesus é a luz. O Gerson está com uma estratégia, eu vou logo entregar, eu vou dar essa dica para você. O Gerson ele vem, ele acha que eu não percebi. Ele vem assim, pastor, estou com uma dúvida. E ele sabe que eu estou pregando em João. Aí ele vem com dúvidas a respeito do Evangelho de João. E aquela coisa que aconteceu ali com o cego de nascença. Aí eu vou explicar, né? Explico para ele. Eu já percebi isso. Gente, vou dar a dica, hein? Se quando a gente chegar no capítulo 9, o Gerson estiver distribuindo folhetinho ou coisa do tipo, tem spoiler da mensagem aqui, eu já sei o que o pastor vai falar. Você não pega, hein? Não pega. Eu já percebi que ele anda fazendo umas perguntas aí das mensagens futuras, depois ele vai dar a dica para você e aí perde o efeito, né? Aquela frase de efeito vai embora para o espaço, que ele já sabe. Eu percebi, hein? Nós pregamos no capítulo 1, pregamos no capítulo 2, quando Jesus ele faz o seu primeiro milagre, que é a transformação da água em vinho. Aprendemos ali várias coisas também, aprendemos que o Antigo Testamento ele fala do vinho, da abundância do vinho como algo que marca o início da era messiânica, e então você começa a compreender por que Jesus ele fez aquele milagre e por que foi o primeiro milagre. Jesus estava inaugurando a era messiânica quando ele transforma a água em vinho. Você está vendo aquilo que os profetas falaram no Antigo Testamento? Que o vinho seria uma marca do reino messiânico? Olha o que eu estou fazendo, eu estou transformando a água em vinho. Não era pouco vinho, né? A gente fez as continhas ali e dava ali aproximadamente, né, perto de 720 litros de vinho. É muito vinho, dá para tomar banho com todo esse vinho aí. Então, abundância de vinho. O que ele estava fazendo? Eu estou mostrando para você que o Antigo Testamento, quando falava da era messiânica ser marcada pela abundância de vinho, eles estavam falando do Messias que sou eu. Eu sou o Messias. Falamos da figura do casamento, do noivo messiânico. Capítulo 3 fala do noivo messiânico. João ele vai falar do noivo messiânico quando ele relata aquela cena ali com João Batista. Enfim, aprendemos muita coisa ali no capítulo 2. E aí, esse domingo passado, nós fomos para o capítulo 3, a conversinha ali, o diálogo entre Jesus e Nicodemos, né? E eu acredito que deu para aprender bastante coisa ali também naquele diálogo, coisas importantíssimas, principalmente a respeito de como é que nós entramos no reino de Deus. E Jesus ele ensina para Nicodemos que você precisa passar por um novo nascimento, um nascimento que purifica e renova o seu coração. Um nascimento que transforma você, um nascimento espiritual, o nascimento do alto, como a gente aprendeu. Sem isso, ninguém pode entrar no reino de Deus. Não interessa a sua descendência, Nicodemos, você que é descendente de Abraão, não interessa as obras da carne, não interessa o quanto você se esforce para obedecer à lei, não é pelas obras que você ingressa no reino de Deus. E não interessa a vontade do homem. Não é o homem que decide se ele vai entrar ou não. Quem decide é Deus, pela vontade de Deus. Você vê isso lá em João 1,13. Não é pelo sangue, não é pelas obras da carne, pela vontade da carne, nem pela vontade do homem, mas pela vontade de Deus. Então, quem marca o seu carimbo para entrar no reino de Deus é o próprio Senhor. E hoje eu quero ver com você o capítulo 4, que fala ali do encontro que Jesus teve com a mulher samaritana. Vamos ler o texto junto? É um texto bem longo, então a gente não vai, obviamente, falar de todos os versículos do texto, mas ao longo
da leitura, a gente vai aprendendo ali algumas coisas importantes a respeito do texto. Abra sua Bíblia, então, João 4, versículos de 1 em diante. E é quase todo o capítulo, né? Só a etapa final do capítulo que não entra aqui. João 4, versículo 1 e seguinte, diz assim: Os fariseus ouviram falar que Jesus estava fazendo e batizando mais discípulos do que João, embora não fosse Jesus quem batizasse, mas seus discípulos. Quando o Senhor ficou sabendo disso, saiu da Judéia e foi uma vez mais à Galiléia. Era-lhe necessário passar por Samaria. Assim chegou a uma cidade de Samaria chamada Sicar, perto das terras que Jacó dera a seu filho José. Havia ali o poço de Jacó. Jesus, cansado da viagem, sentou-se à beira do poço. Isto se deu por volta do meio-dia. Nisso veio uma mulher samaritana tirar água. Disse-lhe Jesus: Dê-me um pouco de água. Os seus discípulos tinham ido à cidade comprar comida. A mulher samaritana lhe perguntou: Como o Senhor, sendo judeu, pede a mim, uma samaritana, água para beber? Pois os judeus não se dão bem com os samaritanos. Jesus lhe respondeu: Se você conhecesse o dom de Deus e quem lhe está pedindo água, você lhe teria pedido e ele lhe teria dado água viva. Disse a mulher: O senhor não tem com que tirar água e o poço é fundo. Onde pode conseguir essa água viva? Acaso o senhor é maior do que o nosso pai Jacó, que nos deu o poço, do qual ele mesmo bebeu, bem como seus filhos e seu gado? Jesus respondeu: Quem beber desta água terá sede outra vez, mas quem beber da água que eu lhe der nunca mais terá sede. Ao contrário, a água que eu lhe der se tornará nele uma fonte de água a jorrar para a vida eterna. A mulher lhe disse: Senhor, dê-me dessa água, para que eu não tenha mais sede, nem precise voltar mais a tirar a água do poço. Ele lhe disse: Vá, chame o seu marido e volte. Não tenho marido, respondeu ela. Disse-lhe Jesus: Você falou corretamente, dizendo que não tem marido. O fato é que você já teve 5, e o homem com quem agora vive não é seu marido. O que você acabou de dizer é verdade. Disse a mulher: Senhor, vejo que é profeta. Nossos antepassados adoraram neste monte, mas vocês, judeus, dizem que Jerusalém é o lugar onde se deve adorar. Jesus declarou: Creia em mim, mulher. Está próxima a hora em que vocês não adorarão o Pai, nem neste monte, nem em Jerusalém. Vocês, samaritanos, adoram o que não conhecem. Nós adoramos o que conhecemos, pois a salvação vem dos judeus. No entanto, está chegando a hora, e de fato já chegou, em que os verdadeiros adoradores adorarão o Pai em espírito e em verdade. São estes os adoradores que o Pai procura. Deus é espírito, e é necessário que os seus adoradores o adorem em espírito e em verdade. Disse a mulher: Eu sei que o Messias, chamado Cristo, está para vir. Quando ele vier, explicará tudo para nós. Então Jesus declarou: Eu sou o Messias. Eu que estou falando com você. Naquele momento, os seus discípulos voltaram e ficaram surpresos ao encontrá-lo conversando com uma mulher. Mas ninguém perguntou: Queres saber? Ou por que estás conversando com ela? Então, deixando o seu cântaro, a mulher voltou à cidade e disse ao povo: Venham ver um homem que me disse tudo o que tenho feito. Será que ele não é o Cristo? Então saíram da cidade e foram para onde ele estava. Aí a gente vai dar um salto aí, que eu quero que a gente veja a conclusão do diálogo entre Jesus e a mulher samaritana. Ela foi para a cidade, lá no versículo 39, as pessoas com quem ela conversou na cidade, eles vêm falar com Jesus. Olha lá o versículo 39. Muitos samaritanos daquela cidade creram nele por causa do seguinte testemunho dado pela mulher: Ele me disse tudo o que tenho feito. Assim, quando se aproximaram dele, os samaritanos insistiram em que ficasse com eles. E ele ficou 2 dias. E por causa da sua palavra, muitos outros creram e disseram à mulher: Agora cremos não somente por causa do que você disse, pois nós mesmos o ouvimos e sabemos que este é realmente o Salvador do mundo.
Vamos orar? Deus, obrigado pela tua palavra, Senhor. Dá-nos a tua direção, Pai, para que a gente aprenda os princípios, os ensinamentos contidos aqui, Deus, que esses ensinamentos, Pai, eles encontrem lugar em nosso coração, Senhor, e muito mais do que isso, que nós evidenciemos que aprendemos a tua palavra por meio da nossa conduta, Pai. Então, abençoa esse momento, que seja um momento dirigido por Ti, Senhor, na Tua dependência, a nossa oração, em nome de Cristo Jesus, Pai. Amém, Deus. Amém. Gente, a gente vai conversar um pouco agora sobre esse texto. Às vezes esse negócio me deixa na mão. Legal. Eu grifei as partes aí que são mais interessantes para a gente aprender. O texto ele é muito longo, então não dá para a gente ver o texto detalhadamente, né? Versículo por versículo. O texto ele começa dizendo que Jesus ele decide voltar lá, mais uma vez para Galiléia. Você está ali no finalzinho do versículo 3, né? Quando o Senhor ficou sabendo disso, saiu da Judéia e voltou uma vez mais a Galiléia. E o versículo 4 ele diz assim para a gente: era-lhe necessário passar por Samaria. A pergunta que você faz era: por que era necessário Jesus passar por Samaria? Eu separei um mapa para você. Ué, passou? Vocês estão me sabotando aí, né? Aí, ó. Separei esse mapa para você entender como é que funcionava ali a região na época de Jesus. Jesus estava na Judéia, o texto diz pra gente, né? E ele decidiu uma vez mais ir para Galiléia. Olha só onde está a Galiléia. É a mesma coisa que eu falar assim: poxa vida, preciso ir para Manaus. E Manaus está lá no extremo norte do país e a gente está aqui no sul, sudeste no caso, né? Mas a gente está bem quase no finalzinho do mapa do Brasil. Então era mais ou menos isso, só que lá bem menor do que o Brasil, né? Eles faziam essa viagem aqui com muita frequência. Só que o versículo 4 diz que era necessário Jesus passar por Samaria. Talvez o texto esteja querendo dizer que era necessário porque Samaria fica no meio do caminho. Olha só, Judéia no sul, Samaria aqui no meio e Galiléia no norte. Então pode ser que era necessário porque Jesus tinha que passar pela Samaria. O problema, gente, é que a gente sabe que não existia só um caminho para Galiléia, que esse aqui com certeza era o mais rápido, né? Bem aqui, não sei se você vai conseguir enxergar, está escrito Pérea. Bem em cima está escrito Rio Jordão. O Rio Jordão ele passa bem aqui, bem aqui nesse trechinho aqui, bem na divisão entre esse rosa, eu acho, e esse verde mais claro. O Rio Jordão está bem aqui. Então existia um caminho que era por aqui, pela margem do Rio Jordão, onde você conseguia, depois entrava aqui em Decápolis e chegava na Galiléia. Ou existia um caminho que era mais perigoso, que o pessoal não gostava de fazer, que era pelo litoral. Então aqui o pessoal não curtia muito esse caminho porque era perigoso, tinha assalto e tudo mais. Então fazia ou fazia esse pelo meio. Esse aqui com certeza o mais rápido, era o que tinha menos despesa, menos dispendioso, menos cansativo. Mas o judeu, como não se dava bem com o samaritano, o que ele preferia? Ele preferia vir pela direita aqui, pela margem do Rio Jordão, entrava em Decápolis e depois chegava na Galiléia, para não esbarrar com um samaritano. O judeu e o samaritano não tinha acordo. Mas o texto diz que era necessário. Geograficamente, não era necessário. Não era. A gente sabe disso. Talvez o que o texto esteja querendo dizer, e já apontando para o encontro que Jesus iria ter com aquela mulher samaritana. Era necessário, porque Jesus queria conversar com uma pessoa que estava ali. Uma mulher que a gente vai descobrir que ela ia no poço tirar água ao meio-dia, que era um horário que ninguém tirava água. E ela ia lá sozinha fazer isso. E aí a gente vai começar a entender por que era necessário que Jesus passasse ali. Era necessário porque ele tinha um encontro marcado com uma mulher, que é a mulher samaritana.
O texto continua, né? Assim que chegou a uma cidade da Samaria, chamada Sicar, perto das terras de Jacó, que Jacó dera a seu filho José, havia ali um poço de Jacó. Jesus, cansado da viagem, sentou-se à beira do poço e se deu por volta de meio-dia. Gente, ninguém tirava água meio-dia. Só se faz, né, caso de extrema necessidade. Acabou a água, o recipiente onde eu guardo a água caiu no chão, quebrou, estourou, a minha água foi para o brejo, aí eu preciso pegar mais água, né? Fui trocar ali o garrafão, o galão do bebedouro, escapuliu da minha mão, estourou o garrafão, a água lavou a igreja toda aqui, e agora eu preciso de mais água. Isso já aconteceu, eu vi. Eu vi. Fora disso, você não pega água meio-dia. As mulheres, elas pegavam água ou de manhã cedo ou no final da tarde. Isso era um costume antigo já. Se você for ver lá, quando Abraão manda o servo dele para a casa dos seus familiares para conseguir uma esposa para Isaac, ou quando o próprio Jacó, né, ele também vai para a casa do seu tio para morar e passar lá um tempo, também para conseguir uma esposa, você vê que as mulheres, elas vinham no final da tarde tirar água para o rebanho. Por que elas iam no final da tarde? Por causa do calor, do sol. O sol era muito quente qualquer outra hora do dia, e principalmente meio-dia. Se você pensa assim, eu não vou, ou melhor, né? Eu vou tirar água no final da tarde porque o sol é mais fresco, então o inverso também é verdadeiro. O horário que o sol é mais quente é meio-dia. Então a probabilidade de eu ter muitas pessoas tirando água é no final da tarde, ou de manhã bem cedo, mas principalmente no final da tarde. E a probabilidade de eu encontrar ninguém é meio-dia. Então o João, ele não colocou esse detalhe aí por acaso. Essa mulher, ela foi meio-dia para esse poço, provavelmente porque ela não queria encontrar ninguém. A pergunta é, por quê que ela não queria encontrar ninguém? E aí o texto, ele vai falar para a gente. Então eu estou ressaltando alguns detalhes já que vão ser importantes no nosso aprendizado do texto. Gente, o texto continua. Ela vai tirar água no poço e Jesus, ele começa a conversar com ela, né? Ele pede um pouco d'água, dê-me um pouco de água. E aí João, ele explica por que Jesus estava sozinho, porque os discípulos tinham ido comprar comida. Então foi uma grande coincidência, né? A gente sabe que não. Era-lhe necessário passar por Samaria. A mulher samaritana pergunta logo: como o Senhor, sendo judeu, pede a mim, uma samaritana, água para beber? De novo, uma notinha explicativa de João, pois os judeus não se dão bem com os samaritanos. Gente, você sabe por que o judeu não se dá bem com o samaritano? Eu expliquei isso assim com um pouco mais de detalhes nos cultos de oração de quarta-feira, nas nossas primeiras conversas aqui, quando a gente falou de Neemias. A gente deu uma olhadinha no livro de Neemias para tirarmos alguns princípios da oração que Neemias faz, e eu acabei dando um contexto histórico a respeito dessa questão entre judeu e samaritano. Mas bem rapidinho. O povo de Israel sai do Egito, vamos pegar aqui a partir do Êxodo, né? O povo de Israel sai do Egito, Moisés lidera o povo de Israel para sair ali do Egito, para ser liberto daquela vida de escravidão no Egito. A partir disso, o povo começa a ter juízes para liderar, e chega uma hora que o povo clama por um rei, porque eles olham para as nações vizinhas e eles chegam à conclusão de que as nações vizinhas têm reis. Então eles dizem: olha, as nações têm reis, a gente pode ter um rei também. E parece não, né? A Bíblia informa para a gente que o primeiro rei foi Saul. Saul foi ungido como rei. Então você passou aí do período dos juízes para o período da monarquia na Bíblia. Você vai ter Saul como rei. Saul tem uma hora que tropeça, não agrada mais a Deus, e Deus decide escolher um servo segundo o seu coração, que era Davi. Interessante esse detalhe da história, né? Porque ele diz: Samuel, vai lá e você vai ungir o novo rei. E ele vai na casa de Davi, e nem o pai de Davi dava crédito para Davi. Coitado de Davi, né? Quando, olha, um dos seus filhos vai ser o rei. Jessé, né? O nome do pai de Davi. Jessé, um dos seus filhos vai ser o novo rei. Aí o que Jessé fez? Vou logo chamar o mais alto, mais forte, mais bonitão. Com certeza é esse, mais valente. Aí Samuel olhou: não é esse não.
Ah, então deve ser o outro, que está logo, né? Está logo ali, quase no mesmo nível. Samuel também não é esse. Resumindo a história para você, ele chamou todos. E eu acho que eram 6 ou 7. E aí Samuel disse, não é nenhum desses. Caramba, nem Jessé. Quando Samuel pergunta assim, não tem mais filhos? Jessé diz, tem um, mas não deve ser esse. Não deve ser esse aí não. Mas chama o garoto, porque só sobrou ele, e não é nenhum desses aqui. E quando Davi chega lá, era Davi. Porque Deus não vê como o homem vê. O homem olha o exterior, né? Mas Deus vê o coração. E Davi é ungido rei, e ele demora. Depois de ser ungido rei, ele demora para assumir o trono. Saul morre, Davi assume o trono, conquista, né, muito daqueles territórios ali que Deus tinha prometido para o povo de Israel. E no lugar de Davi fica Salomão, também uma outra figura importantíssima na história de Israel, porque é o ser humano que existiu na história da humanidade, que nunca, jamais alguém vai ser tão sábio como esse homem. Nunca. Você não sabe, meus amados irmãos, como isso me entristece. Eu queria ser sábio igual Salomão, ou mais ainda. Mas a Bíblia diz que não haverá outro homem igual Salomão, em termos de sabedoria. Então eu oro a Deus para que eu seja um pouquinho menos sábio, só isso. Assim eu não seria igual, mas seria sábio. Só que Salomão também morre. E aí chega a vez de Roboão. Roboão não é difícil de lembrar, por conta do que acontece ali com Roboão, né? O povo vai para Roboão e diz assim, rei, os impostos eles estão muito altos, considere o nosso pedido, né? Dá uma aliviada nos impostos, na carga tributária. A gente está fazendo uma cartinha agora aqui para a Receita Federal, né? Dá uma aliviada aqui, vamos escrever para o Ministério da Fazenda, né? Dá uma aliviada aí, pelo amor de Deus. E aí ele fala assim, deixa eu consultar os meus conselheiros e depois eu dou uma resposta para vocês. E ele vai com os homens mais velhos. E os homens mais velhos dizem, é melhor mesmo, né? O povo está cansado, está abatido. Aí ele, tá bom. Deixa eu ouvir aqui os meus conselheiros mais novos. Não. Você tem que aumentar ainda mais os impostos, para que eles saibam que o seu... Como é? Que a mão inteira de Salomão, eu não lembro mais, não se equipara nem ao seu dedinho mindinho, para que eles sintam o peso do seu reinado. O que aconteceu por causa disso? Gente, tá princípios maravilhosos aí que não dá para a gente ficar observando. Mas você não pede conselho da pessoa da sua idade. A gente, quando a gente está na adolescência, de 6, 17, 18, 20 anos, que seja, já jovenzinho, a gente pede conselho dos nossos amigos que têm a mesma idade da gente, né? Você acha que normal, mas você não acharia engraçado ver o meu filho, que tem quase 2 anos de idade, pedindo conselho para um outro menino de 2 anos de idade? Você ia rir disso, né? Mas a gente faz isso quando depois a gente fica mais velho. Esquece desses princípios. São meu filho querendo colocar o dedo na tomada? Aí o Pedro chega perto. Aí o Pedro fica olhando, aí o Ângelo olha assim para ele, e aí? Enfia? Segue o teu coração. Você nunca ouviu isso? Faz o que o teu coração mandar. Não, filho, faz o que a Bíblia mandar. Aí você tem que pedir conselho de gente mais experiente que você. Porque um menino de 2 anos, quando vê outro menino de 2 anos, ele vai mandar o cara colocar o dedo na tomada e ainda vai segurar na mão dele aqui, vai ficar os dois lá. O princípio não muda quando você tem 10 anos, quando você tem 15, quando você tem 20, quando você tem 30. Aí quando você tem 60 já muda um pouco, porque não dá para ficar pedindo também conselho. Aí não tem muita gente mais velha que você já, né? Então quando você tem 70, 80, fica difícil de achar um conselheiro mais velho. Aí sim, tudo bem, vamos aqui no mesmo nível aqui. E gente, com bom senso, né? Esse é um princípio, a gente sabe que existem pessoas mais novas que são sábias e dão bons conselhos. Mas, via de regra, você tem que procurar as pessoas mais experimentadas, mais vividas. E Roboão errou nisso daí. E ouviu o conselho daqueles jovens e o povo rachou em 2. Então, no período da monarquia,
foi que houve essa divisão entre Reino do Norte e Reino do Sul. E no Reino do Sul ficou só Judá e provavelmente Benjamim, as duas tribos, Judá e Benjamim, e no Reino do Norte ficaram 10 tribos. E a partir daí o Reino do Norte se chamou Israel e o Reino do Sul se chamou Judá. Então você tem que fazer bem essa distinção, porque agora o Reino do Norte tem os seus próprios reis e o Reino do Sul tem os seus próprios reis. Nesse período aí, para encurtar a história, só para você entender, o Reino do Norte, que é Israel, foi invadido pela Assíria. A Assíria subjuga os israelitas do Reino do Norte. E depois eles nunca mais conseguem voltar como povo para a sua terra. Por quê? Era uma estratégia daquela época eu tirar o povo dessa terra e eu vou pegar agora um pouquinho de cada povo daqueles que eu já conquistei. Então eu conquistei, sei lá, 10, 15 nações. Eu vou pegar a gente dessas 15 nações, vou jogar dentro desse território aqui. Vai ser uma mistura total e o povo que morava nesse território vai perder a sua identidade cultural, vai perder a sua identidade como nação. Eles vão ficar altamente misturados e nunca mais vão ter de novo essa identidade, nunca mais vão ser uma ameaça, nunca vão poder ser de novo uma potência e uma ameaça para mim. Isso aconteceu com o reino de Israel. Só que a Síria não conseguiu invadir o reino do sul. Quem invadiu o reino do sul foi a Babilônia. Babilônia leva o reino do sul, Judá, cativo, mas a Babilônia depois ela é subjugada pela Síria, que é o Império Medo-Persa. E a Síria, depois de um tempo, libera o povo de Judá para voltar para o seu território. Então o que acontece? O povo de Judá consegue voltar e se restabelecer. Mas o povo de Israel, do norte, o reino do norte, não consegue mais. E é daí que vem os samaritanos, desse povo misturado. E o que acontece comigo que sou judeu? Eu começo a ter preconceito com esse povo. Por quê? Porque eu consegui manter a pureza em termos de povo, de nação, em termos de nacionalidade. O meu povo ainda é um povo puro. Todos nós somos judeus. Mas os samaritanos não mais. Eles se misturaram demais e não dá mais para a gente reconhecer isso como um povo puro. E aí eu tenho preconceito com o samaritano. E aí eu não quero de modo nenhum passar por Samaria quando eu vou para Galileia. Porque o samaritano para mim é o cavalo do bandido. Não é nem um bandido, coitado. É o cavalo do bandido. Aí faz sentido, quando você lê lá a parábola do samaritano, que o título chama Bom Samaritano, você percebe que Jesus está alfinetando os judeus. Porque o judeu tinha preconceito com o samaritano. Interessante aquela passagem, a gente pregar, a gente vai aprender mais sobre ela. Mas dá para entender por que João ele dá essa nota explicativa? Pois os judeus eles não se dão bem com os samaritanos. E é interessante a reação da própria samaritana, né? Como o Senhor, sendo judeu, pede a mim, uma samaritana, água para beber. Gente, João, você tem uma discussão no Evangelho de João, porque você às vezes tem dificuldade de determinar para quem que ele escreveu. Algumas pessoas vão dizer assim, João escreveu o seu Evangelho para os judeus. Por quê? Porque ele faz alusões ao Antigo Testamento que são muito sutis. Você precisa ter um conhecimento apurado do Antigo Testamento para você perceber. Transformação da água em vinho. Eu preciso ter um conhecimento bom para saber que a era messiânica era marcada pela abundância de vinho, conforme o Antigo Testamento. Transformação, o novo nascimento, como um nascimento que purifica e renova. Eu preciso ter um conhecimento apurado do Antigo Testamento para perceber isso no Antigo Testamento. Então João deve ter escrito seu evangelho para os judeus. Aí em contrapartida você tem textos assim, onde ele explica coisas simples. Pois os judeus não se dão bem com os samaritanos. Ele está explicando por que a mulher reagiu dessa maneira. E alguns vão dizer, está vendo como ele escreveu para os gentios? Ele está contextualizando os gentios. E aí você fica nessa briga, né? Foram os judeus ou foram os gentios? Ele escreveu para quem? E aí eu sigo aqueles que dizem que ele escreveu para os dois. Escreveu para os dois. Porque precisa ter um conhecimento profundo de Antigo Testamento para você perceber algumas coisas que João faz, assim como outras coisas simples que o judeu com certeza sabe, ele se dá o trabalho de explicar. Então, João escreveu o seu evangelho com a finalidade de alcançar todos mesmo. Está dando para entender até agora? Vamos lá. Jesus lhe responde, se você conhecesse o dom de Deus e quem lhe está pedindo água,
você lhe teria pedido e ele lhe teria dado água viva. Primeiro, sobre o dom de Deus. Talvez Jesus ele está fazendo aqui, é muito provável, eu já vou logo direto para esse ponto aqui, é muito provável que Jesus esteja fazendo aqui uma referência à Torá. A Torá são os 5 primeiros livros da Bíblia. Na nossa Bíblia a gente chama a Torá de Pentateuco. O judeu chama de Torá porque é onde se concentra a lei. E Torá significa lei. Por que Jesus pode estar falando que se ela conhecesse o Pentateuco, ela saberia quem é que está pedindo água para ela? Porque o samaritano, ele só considerava sagrado o Pentateuco. O resto do Antigo Testamento, o samaritano não considerava sagrado. Isso faz muito sentido. Por quê? Porque a história depois não é muito legal para o samaritano. Então eu não quero saber do resto. Eu não quero saber da era dos juízes, que vai me levar para a era da monarquia, que vai me levar para a divisão dos reinos, que vai me levar para o cativeiro e que vai deixar bem claro que eu sou um povo mesmo que não conseguiu ser restaurado, ser restabelecido. Não gosto do resto do Antigo Testamento, eu gosto só da Torá, só do Pentateuco. E aí Jesus ele começa a usar aquilo que ela conhecia para se revelar para ela. Se você conhecesse bem aquilo que você acredita, se você conhecesse o dom de Deus, a palavra de Deus como dom, você saberia quem está pedindo água para você. E você lhe teria pedido e ele teria dado água viva. Gente, algumas opções para água viva. De forma bem sucinta. Primeira opção para água viva é que ela significa realmente água fresca, água corrente, água da fonte. Por que alguns vão dizer isso? Por causa da reação da mulher samaritana, né? Se a gente for para o versículo 11, olha como é que ela reage no versículo 11. Ele fala assim: você teria pedido e ele lhe teria dado água viva. Olha o entendimento da mulher. O senhor não tem com que tirar água? Como é que o senhor vai me dar essa tal de água viva? O poço é fundo, o senhor não tem balde. Como é que fica agora? Esse versículo aqui, o versículo 11, ele mostra muito para a gente que ela não entendeu o que Jesus queria dizer. Mas não quer dizer que ele estava falando realmente de água, né? Literalmente, de água fresca. Qual que é a segunda opção aí? Jesus pode estar falando de Deus como água viva, porque Jeremias usa essa expressão quando ele se refere a Deus ali, ó. Deus confunde água viva. Olha o que Jeremias 12:13 fala para nós. O meu povo cometeu 2 crimes. Eles me abandonaram a mim, a fonte de água viva, e cavaram as suas próprias cisternas rachadas que não retêm água. E eu coloquei aqui uma terceira hipótese, tem outras, tá? Eu não vou mencionar todas, porque as outras são mais simples, e as mais importantes são essas aí mesmo. Ele pode estar falando do Espírito Santo como água viva. Por que a gente sabe disso? Aí você tem que olhar para dentro do próprio Evangelho de João. Você vai ver ali em João 7, 37 a 39, que ele vai dizer isso aqui, ó: no último e mais importante dia da festa, Jesus levantou-se e disse em alta voz: se alguém tem sede, venha a mim e beba. Quem crer em mim, como diz a Escritura, do seu interior fluirão rios de água viva. E aí João vai explicar para a gente o que significa água viva. Ele estava se referindo ao... Aí ficou dado, né? Não precisa nem fazer grandes ligações aí textuais para descobrir que a água viva então se refere ao Espírito, porque o próprio João está falando isso dentro do seu próprio Evangelho. Ele estava se referindo ao Espírito, que mais tarde receberiam os que nele crescem, porque até então o Espírito não era dado, pois Jesus ainda não tinha sido glorificado. Deu para entender um pouquinho sobre essa questão da água viva? A água viva é o Espírito Santo de Deus. Se você voltar ali para o versículo 10, se você conhecesse o dom de Deus e quem lhe está pedindo água, você teria pedido a ele e ele teria dado água viva.
Gente, você pode ir até ir mais longe. Se você linka isso com Jeremias 2,13, que diz que a fonte da água viva é Deus, então você tem a fonte da água viva, Deus Pai, você tem o Messias de Deus, por quem você recebe a água viva, que é Jesus, e você tem a água viva, que é o Espírito Santo. Isso é fantástico, sensacional. Mas ele segue, né? Versículo 11, 12. Você não tem como tirar água, eu falei disso daqui, né? A forma como ela revela que ela não entendeu o que Jesus tinha dito para ela. E ela faz perguntinhas, né? Acaso o Senhor é maior que o nosso pai Jacó, que deu esse poço para a gente? E Jesus responde: quem beber dessa água, desse poço, terá sede outra vez. Mas quem beber da água que eu lhe der, nunca mais terá sede. Pelo contrário, a água que eu lhe der se tornará uma fonte de água a jorrar pela vida eterna. Gente, Jesus, ele vai tentando ensinar a gente. É interessante porque essa mulher, ela retrata bem assim o que acontece às vezes na nossa vida quando a gente está conhecendo Cristo. E você percebe no versículo 15, que ela ainda não entendeu o que Jesus está falando. Que ela diz assim: Senhor, dá-me dessa água. Olha só a conclusão dela: para que eu não tenha mais sede. Ela ainda está pensando que é água mesmo, e ela ainda está pensando que talvez seja uma água misteriosa e milagrosa que você bebe e nunca mais você tem sede na sua vida. Imagine eu tomando um copo de água e nunca mais tendo sede, né? Seria legal, né? Mas não é isso que ele está falando. E ela realmente acredita que é isso, porque ela diz assim: para que eu não precise voltar aqui para tirar água. Ela está pensando no benefício material que ela receberia, né? O fato de eu não ter mais sede e o fato de eu não precisar mais ir naquele poço. E pensando que ela ia ao meio-dia, o fato talvez de eu não precisar mais passar por determinados constrangimentos, tendo que pegar água num poço num horário que não tem ninguém, porque eu não quero encontrar com ninguém. E aí você vai entendendo um pouquinho também a respeito de quem é essa mulher. Aí Jesus, ele dá uma cartada aqui que é infalível, né? Ele acha que Jesus, eu não posso dizer que Jesus pensou isso, mas eu fico pensando aqui na minha cabeça. Não seria demais dizer que Jesus, ele desconfiou que não, eu preciso falar um negócio agora que não tem jeito, ela vai ter que entender. Porque ela não entendeu até agora, então eu vou ter que falar um negócio aqui que não tem escapatória para ela. Vá lá então na sua casa e chame o seu marido. E volte aqui, né? Aí ela responde: não tenho marido. Aí Jesus dá a cartada. Pá! Você falou corretamente dizendo que não tem marido. O fato é que você já teve 5. E o homem com quem agora vive não é seu marido. Então já teve 5 maridos e agora esse que está com você nem é marido, mas vive com você. O que você acabou de dizer é verdade. Aí parece que houve um lampejo, né? Esse homem não está falando de água, não. Ele sabe que eu já tive 5 maridos e que o homem com quem agora eu vivo não é meu marido. Esse homem só pode ser um profeta. Aí parece que houve uma luz no fim do túnel, né? Então, vamos recomeçar a conversa, mulher samaritana. Agora que você sabe que, no mínimo, eu sou alguém da parte de Deus, porque ela chama Jesus de profeta. Vejo que tu és profeta, né? Às vezes a gente até brinca, né? Vejo que és profeta. Só detalhes aí, gente. A gente não sabe o que aconteceu com os 5 maridos, né? Ela podia ser a viúva negra, né? A casa e o marido morre. Então podia ser viúva 5 vezes. É muito provável que não tenha acontecido isso. Pela reprimenda de Jesus, quando ele diz: esse homem com quem você agora vive, nem é seu marido. Então a probabilidade de que essa mulher ela seja uma mulher de reputação muito duvidosa. E isso faz com que ela tenha constrangimento em se misturar com as outras mulheres. E isso faz com que ela tenha que pegar água quando não tem ninguém no poço. E aí você entende por que era mais ou menos meio-dia. Meio-dia. Depois eu vou mostrar mais um negócio legal sobre meio-dia para você. Mas ela começa a ter um lampejo a respeito de Jesus. Vejo que é profeta. Já que eu estou conversando com um profeta, e agora eu descobri isso, eu vou mudar de assunto, né?
Vamos deixar esse negócio de água que mata a sede para o resto da vida e vamos começar a falar daquilo que eu domino em termos de teologia, a minha teologia popular, né? Ela diz assim, Senhor, cadê? Se não passar o slide não vai, né? Nossos antepassados adoraram neste monte, mas vocês, judeus, dizem que Jerusalém é o lugar onde se deve adorar. Ela começou a trazer agora o sentido da conversa para algo um pouco mais teológico. E ela jogou na mesa o assunto que ela conhecia, porque existia discussão entre samaritanos e judeus a respeito do lugar onde se deveria adorar. Porque o templo está lá em Jerusalém. Mas o monte, aquele monte Gerizim, está em Samaria. E ele é muito importante na história de Israel, quando o povo sai do Egito, naquele período do êxodo ali, esse monte ele é muito importante. E aí o samaritano diz assim, o monte fica em Samaria. É aqui o lugar correto para se adorar a Deus, por conta de toda a história de Israel envolvendo esse monte. E o judeu vai dizer, não, mas o templo foi construído em Jerusalém. Aqui é o lugar onde você precisa adorar a Deus. Então ela traz agora a conversa para aquilo que ela conhece em termos de, né, conhecimento popular dela em termos de religião, de teologia ali da época. E ela entra nessa questão, que era uma questão polêmica ali para eles, né? Jesus responde, creia em mim, mulher. Jesus gosta disso, né? Mulher. Creia em mim, mulher. Está próxima a hora em que vocês não adorarão o Pai, nem neste monte, nem em Jerusalém. Eu falei um pouco sobre o termo hora para você, quando a gente pregou no capítulo 2, de como ela aponta para o momento derradeiro da glória de Jesus, que é a sua morte, ressurreição e ascensão, que revelaria de forma cabal a glória de Jesus. Mas a gente aprendeu também que no capítulo 2 os seus discípulos já vislumbraram a glória de Jesus por meio daquele milagre. Então o texto de João ensina para a gente que Jesus ele já inaugurou essa hora, embora de forma plena ainda não tenha se cumprido ainda com a sua morte, ressurreição e ascensão. Vocês samaritanos adoram o que não conhecem. Nós adoramos o que conhecemos, pois a salvação vem dos judeus. Gente, isso aqui provavelmente, é por isso que você tem que ver o contexto do texto. Se eu entendo aquele termo lá, dom de Deus, como dom, você sabe o que significa presente, né? Então, se eu entendo a palavra de Deus, o Antigo Testamento, como um presente de Deus para o seu povo, aqui fica mais fácil de eu entender o que Jesus está dizendo para a mulher samaritana. Porque os samaritanos, eles não acreditavam no todo do Antigo Testamento. Eles só acreditavam no Pentateuco. Então Jesus fala assim para ela, vocês adoram o que não conhecem, vocês precisam do resto da revelação para você conhecer. Mas nós adoramos o que conhecemos, porque nós temos toda a revelação. Nós cremos em todo o Antigo Testamento, não apenas no Pentateuco. A salvação ela vem dos judeus. Por que Jesus ele fala isso? Porque o conteúdo do Antigo Testamento fala isso. Então fica fácil você entender agora por que Jesus ele está falando a respeito do Antigo Testamento ali no dom de Deus. Porque o Antigo Testamento revela que o Messias ele seria descendente de Judá. Judá. Onde é que está Judá? Quando eu falei ainda agora a respeito da história do reino do norte e do reino do sul. Judá ficou no norte ou ficou no sul? Ficou no sul. Então, fica fácil agora Jesus dizer, a salvação vem dos judeus, porque o Messias ele tem que ser descendente de Judá, ele tem que ser descendente de Davi. E porque a Bíblia mostra para a gente, os profetas falam para a gente que ele nasceria em Belém, que fica na Judéia. Então, a salvação ela vem dos judeus. Mas você não sabe disso, porque você só lê uma parte da revelação. Você adora aquilo que você não conhece. Você está entendendo por que é importante você estudar a Bíblia? Para Jesus um dia não chegar para você e falar assim, ó, você adorou o que você não conhecia. E aí ele manda uma para você e você vai ficar abalado, que nem essa mulher vai ficar aqui. E ele continua, né? No entanto está chegando a hora, e de fato já chegou, olha só que legal. Apesar do momento maior da hora de Jesus ser a crucificação, a ressurreição e a ascensão, ele já inaugura a era messiânica com a sua vinda à terra, né? com o seu ministério. De fato, a hora já chegou em que os verdadeiros adoradores adorarão o Pai em espírito e em
Verdade. Gente, isso aqui é sensacional, porque a gente está bem no capítulo 4 de João, e a gente aprendeu no capítulo 3 o que é que eu preciso para adorar a Deus em espírito. Porque as coisas espirituais, elas só se discernem se você tiver o Espírito de Deus. E agora você aprendeu no capítulo 3 com Nicodemos, que para eu obter esse nascimento espiritual, eu preciso nascer de novo. E uma vez que eu nasço de novo e que eu agora faço parte da natureza divina de Deus, eu, como um ser espiritual, posso adorar aquele que é Espírito. Ele só está desenrolando o que ele já começou a escrever no capítulo 3. O novo nascimento habilita você a adorar o Deus que é Espírito de forma espiritual. Posso adorar a Deus sem ser convertido? Não, não posso. Segundo a palavra de Deus, não dá. E olha como ele termina o versículo. São estes adoradores que o Pai procura. Por que, Jesus? Porque Deus é Espírito e é necessário que os seus adoradores o adorem em Espírito e em verdade. Talvez essa verdade, a verdade que vem por intermédio de Jesus Cristo. Para eu adorar o Pai em Espírito, eu preciso receber Jesus como meu Salvador. Talvez aqui já um eco do que ele falaria em João 14, quando ele diz: eu sou o caminho, a verdade e a vida, e ninguém vê ao Pai senão. Você quer adorar o Pai em Espírito? Você precisa da verdade para isso. A verdade sou eu. Jesus, gente? Não eu, tá? Jesus. Disse a mulher: eu sei que o Messias, chamado Cristo, já expliquei para você, Messias é hebraico e Cristo é grego. É a mesma coisa aqui, são sinônimos. Eu sei que o Messias, chamado Cristo, olha como João fica explicando as coisas, É um termo em hebraico, Messias. Ele se dá o trabalho de colocar em grego para as pessoas entenderem. Chamado Cristo, está para vir. Quando ele vier, explicará tudo para nós. Aí Jesus ele se revela para essa mulher de um jeito que ele não fez para ninguém até agora. Eu sou o Messias. Eu sou. Você percebe que ela vai adquirindo entendimento a respeito de Jesus? Vejo que és profeta. Parece que num segundo lampejo ela diz assim: quem sabe se esse rapaz não é o Messias? Porque ela diz, quando o Messias vier, ele vai explicar. Como quem diz assim: se o Senhor for o Messias, explica isso para mim. E aí Jesus já manda diretamente, eu sou o Messias. Aí não tem mais dúvida. Nesse progresso de revelação, de conhecimento de Cristo, não tem mais dúvida para essa mulher. Ele diz com todas as letras: eu que estou falando, não tinha ninguém lá, mas ainda diz: eu que estou falando com você. Parece que ela tinha dificuldade de entender as coisas rápido, Então Jesus ele dá uma ajuda aí. Eu que estou falando com você. Eu nem conheço a mulher samaritana, gente. Naquele momento, seus discípulos voltaram, ficaram surpresos ao encontrar Jesus conversando com a mulher. Mas ninguém perguntou: o que queres saber? Ou por que estás conversando? Gente, o judeu não falava com o samaritano. Homens que eram considerados mestres não falavam com mulheres. Na verdade, existem relatos aí, se você depois for pesquisar, que existiam aqueles que consideravam, inclusive, perca de tempo ensinar teologia para uma mulher. Tinha isso na época de Cristo. Aí os discípulos voltam do lugar para onde eles tinham ido comprar comida e se deparam com um judeu falando com um samaritano, e era um judeu mestre falando com um samaritano que era mulher. E isso em plena luz do dia. E não era qualquer horário, era meio-dia, na hora que o sol está assim, no seu ápice. Mas eles ficaram pianinhos, Porque se eu falar alguma coisa, aí sou eu falando com a mulher também. Aí, em vez de ser só ele se dá mal, eu vou me dar mal junto com ele. Não, deixa eu ficar quieto. Você vê que o versículo termina assim, Eles não, por que estás conversando com ela? Eles não perguntam isso. E deixam quieto. Eita, o que aconteceu agora aí? Deu pane aqui. Baixa aí, Samuel, para mim, o slide 12. Não é esse. Aê! Então, deixando seu cântaro, a mulher voltou à cidade e disse ao povo: venham ver um homem que me disse tudo o que tenho feito.
será que ele não é o Cristo? Então saíram, ela começa a anunciar Jesus como Messias, isso daí é bem legal. Então saíram da cidade e foram para onde ele estava. Muitos samaritanos daquela cidade creram nele por causa do seguinte testemunho dado pela mulher. Gente, isso daqui é só para ressaltar para você a diferença da vida dessa mulher na vida de outras pessoas. Ela conheceu o Cristo e agora ela começou a anunciar esse Cristo para outros. E muitos creram no Cristo verdadeiro por conta do testemunho dela. Gente, perguntinha para você. Quantos são os que creram em Cristo por causa do seu testemunho? E aí você entende a grande alfinetada que João está dando aqui. Quem está anunciando Jesus como Messias é uma samaritana, que vocês tanto desprezam. Ele me disse tudo o que tenho feito. Eu pulei do 30 para o 39, né? Não sei se você percebeu. Ele me disse tudo o que tenho feito. Assim, quando se aproximaram dele os samaritanos, insistiram em que ficasse com eles, e ele ficou 2 dias. E aí o versículo 41 continua nesse sentido. E por causa de sua palavra, muitos outros creram e disseram à mulher: agora cremos, não somente por causa do que você disse, pois nós mesmos o ouvimos e sabemos que este realmente é o Salvador do mundo. Gente, maravilhoso isso aqui. Eles estavam num lugar que pelo judeu era considerado um povo gentil. Eles estavam no meio a cidade, a aldeia ali era Sicar, que ficava na Samaria. E aí João ele termina esse trecho dizendo que Jesus é o Salvador do mundo, exatamente na hora que ele está entre os gentios. Como quem diz, ele não veio apenas só para os judeus, ele veio também para todos os outros. Todos os outros. Gente, faça o contraste com Nicodemos. O judeu rejeitando Jesus como Messias e o gentio recebendo Jesus como Messias. A gente sabe que Nicodemos depois, né, ele provavelmente se arrepende pelos textos que a gente leu semana passada. Mas é gritante assim o paralelo entre os dois. Eu separei esse comentário para você, que diz assim, falando a respeito de Nicodemos. Nicodemos, ele era um erudito, estudado, ele era uma pessoa inteligente, ele era poderoso, era um erudito poderoso, quer dizer que ele era inteligentíssimo, ele era respeitado, ortodoxo, né, daquela linha mais rígida, mais reta. Ele era teologicamente preparado, ele era um mestre do Antigo Testamento. A mulher samaritana era inculta. Quando ela percebeu que aquele homem que falava com ela vinha da parte de Deus, ela jogou na mesa a única coisa que talvez ela soubesse em termos de teologia, a discussão que havia entre o lugar de adoração dos samaritanos e os judeus ali. Era sem influência. Na verdade, ela ia no poço no horário que não tinha ninguém, talvez até porque não queria ser tratada com desprezo, não queria ser tratada com rejeição, porque ela era mal falada, provavelmente tinha uma reputação duvidosa, e ela não queria ser alvo de piadinhas. Então ela pagava um preço de ir pegar água na hora que o sol estava mais quente. Ela era desprezada, provavelmente também por conta dessa sua reputação, capaz somente da religião popular. Nicodemos era um homem, um judeu, um líder. Ela era uma mulher, uma samaritana, uma pária moral, né? Uma pessoa à margem da sociedade, desprezada pela sociedade. E ambos necessitavam de Jesus. Gente, Nicodemos é a mulher samaritana. Nicodemos judeu, a mulher samaritana. Judeu não falava com samaritana. Nicodemos era mestre da lei. Mulher samaritana, capaz ali só daquela teologia, daquela religião popular. Nicodemos ele era ele tinha ele era
ele ocupava uma posição que era reconhecida entre os seus. E aquela mulher não era ninguém. Não era ninguém. Nicodemos, ele era prestigiado. Talvez por isso, como a gente estudou semana passada, ele foi conversar com Jesus à noite. Enquanto que aquela mulher, que não tinha prestígio nenhum, que era rejeitada, ela conversou com Jesus no ápice do dia, ao meio-dia. Porque Jesus, ele vivia em escuridão a respeito de quem era o verdadeiro Messias. Lembra que a gente falou isso? E a luz para a vida dessa mulher aqui, ela foi muito mais rápida. Jesus se revelou e logo ela creu em Cristo. Parece que Nicodemos, ele demora um pouco para a ficha dele cair. Mas é interessante, gente, e aqui, isso aqui é sensacional. Nicodemos, homem influente, poderoso, mestre da lei, judeu, recebeu a revelação de Cristo acerca de quem ele era e sumiu do texto. Se você continua lendo João 3 ali, você vai ver que Nicodemos desaparece. Ela era mulher samaritana, rejeitada, inculta. Mas é ela que recebe a Cristo como Messias e é ela que promulga e divulga Jesus como Salvador. Salvador do mundo. Gente, para nós que somos cristãos, você tem se comportado como Nicodemos? Ou você tem se comportado como uma mulher samaritana? Você tem anunciado quem é Jesus? Agora que você sabe quem ele é, você tem falado para as outras pessoas, para que elas também tenham a oportunidade de crer em Cristo? Você tem feito isso? Eu estou falando de uma mulher. Gente, se a gente fosse usar uma expressão atual, ela não é o cavalo do bandido, né? Ela é o cocô do cavalo do bandido, né? Se for mais longe, ela é o fedor do cocô do cavalo do bandido. Se for mais longe ainda, a gente pode dizer que a mulher samaritana era a mosquinha que sentiu o fedor do cocô do cavalo do bandido. Ela não era ninguém. Sabe o que João e Jesus estão ensinando para nós? Não interessa o que você acha a seu respeito, não interessa se você acha que você é digno ou não de proclamar o Evangelho por conta da sua vida passada. Eu posso usar quem eu quiser usar. Eu posso fazer isso. Eu posso usar uma mulher que vem de um povo que é tratado com preconceito, com rejeição pelos judeus, que tem uma reputação duvidosa, que não sabe nada de teologia, para que pessoas sejam salvas por meio da vida dela. Deus pode usar você. E sabe o que João diz para nós? Não tem desculpa para você se esquivar disso daí. Mulher samaritana, inculta, desprezada e de reputação duvidosa. Que desculpa que você tem diante de um exemplo como esse? E a segunda aplicação, para aqueles que não conhecem a Cristo. Qual tem sido a sua reação quando você descobre quem é Jesus? A sua reação tem sido a de Nicodemos? Que não fez diferença nenhuma, simplesmente desaparece no meio do texto? Ou a sua reação tem sido a da mulher samaritana, que crê em Cristo e depois disso ainda promulga quem Ele é? A Bíblia ensina para nós que Jesus, ele é o Messias de Deus. Eu não sei quantas pessoas aqui, eu conheço a maioria de vocês, mas tem algumas pessoas aqui que eu não sei se são convertidas ou não são. Diante de um texto como esse, eu não tenho outra opção a não deixar para você a oportunidade, se você ainda não conheceu a Jesus Cristo como o Messias de Deus, de que você faça isso. Eu vou pedir, como eu fiz no domingo passado, que enquanto nós estivermos cantando, você venha aqui à frente. Você pode vir aqui à frente, você senta aqui nesse banco da frente e eu
oro com você e no final do culto a gente conversa um pouco a respeito de quem é Jesus. Tudo bem? E nós cristãos, qual tem sido a sua sicar? Qual tem sido o povo que vive ao seu redor que você deveria estar anunciando a Cristo? E talvez você não esteja fazendo isso. Para nós cristãos, eu quero deixar um desafio. Nós estamos em janeiro de 2018. Janeiro. É bom que está filmando, né? Desafio você, que é crente, membro da Igreja Batista Cristo é Vida. Desafio você a investir o ano de 2018 na vida de uma pessoa. Gente, isso não é demais, e eu diria até que é pouco. Investir na vida de uma pessoa no ano inteiro. Mas é um desafio que eu estou fazendo para você hoje. Que você invista a sua vida numa pessoa, promulgando, pregando, ensinando a palavra de Deus para essa pessoa, orando e intercedendo para essa pessoa. Para que, quem sabe, daqui a um ano, quando nós estivermos em janeiro de 2019, ela não esteja sentada do seu lado, nesse banco, aprendendo junto com você a respeito da palavra de Deus. Para que, como João fala da mulher samaritana, né, um dia a gente possa ouvir também, muitos creram por causa do seu testemunho. Você não vai converter ninguém, o Espírito Santo vai converter. Mas Deus escolheu esse método para que isso acontecesse. A promulgação do Evangelho. Que a nossa igreja seja reconhecida também por essa marca. Uma igreja que evangeliza, que prega a palavra e que se importa com o destino eterno das pessoas lá fora. Amém? Nós vamos cantar uma música. Se você quiser vir aqui à frente, eu oro com você. No final da música, a gente encerra. Você pode ficar em pé. Espírito e verdade.
adoramos, te adoramos, Rei dos Reis e Senhor, te entregamos nosso viver, Rei dos Reis e Senhor, te entregamos nosso viver pra te adorar, ó Rei dos Reis. Foi que eu nasci, ó Rei Jesus. Meu prazer é te louvar, meu prazer é estar nos átrios do Senhor. Meu prazer é viver na casa de Deus, onde flui o amor, pra te adorar, ó Rei dos Reis. Foi que eu nasci, ó Rei Jesus. Meu prazer é te louvar, meu prazer é estar nos átrios do Senhor. Meu prazer é viver na casa de Deus, onde flui o amor. Meu prazer é meu louvor, ministrando louvor. O meu prazer é meu louvor, ministrando louvor. Aí não esqueça de ir lá embaixo na cantina fazer aquele lanche, tá bom? Vamos orar? Deus, obrigado, Pai, pela Tua palavra. Dá-nos, Deus, um coração consciente da missão que temos de anunciar o Teu Evangelho. Pai, não temos desculpa diante de um texto tão rico como esse, de dizer que nós não somos capazes ou que nós não temos, nós não nos sentimos dignos de fazermos isso, porque o Senhor usa quem o Senhor quiser, é o Senhor que faz a obra e não nós, e nós temos um grande privilégio de participarmos disso daí, Pai. Que a nossa igreja seja também marcada por essa postura, e que verdadeiramente, Deus, a gente começa a nossa semana amanhã já pensando numa pessoa e talvez até começando já a investir na vida dessa pessoa para que ela te conheça, para que ela creia em Ti, por meio, Deus, do nosso compartilhar da palavra e do Evangelho, Pai. Cuida da nossa igreja, continua nos abençoando, dá-nos uma boa semana, a nossa oração em nome de Cristo Jesus, Senhor. Amém. Que a graça do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, o amor de Deus e a comunhão do Espírito Santo seja com cada um de vocês. Amém.